Este programa é livre para todos os públicos. Vamos rezar juntos? Nas vossas maiores aflições e tribulações. Nas vossas maiores aflições e tribulações. O anjo do Senhor não vos valeu? O anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José. Valei-me. Repete, Fábio, o pessoal ainda não pegou na primeira. Nas vossas maiores aflições e tribulações. Nas vossas aflições e tribulações. O anjo do Senhor não vos valeu? O anjo do Senhor não vos valeu? Valei-nos, São José. Valei-nos, São José. Um bom dia a você que está aqui no Rincão do Meu Senhor, na Canção Nova em Cachoeira Paulista. Bom dia a você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. É uma alegria para nós poder chegar até a sua casa. É uma alegria para nós recebê-los aqui na nossa sede em Cachoeira Paulista. Em especial, no dia de hoje, neste tempo quaresmal que nós estamos vivendo, a nossa quinta-feira de adoração nos convida a olhar para o Pai daquele que está caminhando pelo deserto. Jesus, o Filho adotivo de São José. Nós costumamos dizer, não é tal pai, tal filho, não é assim? Então, sem dúvida, olhar para Jesus também, de certa forma, é olhar para São José. Esses dias eu estava lendo um livro que fala sobre São José e o autor dizia: 4 coisas causaram a nossa ruína. 4 coisas causaram a nossa ruína. Um homem, Adão. Uma mulher, Eva. A árvore e a serpente. 4 coisas causaram a nossa ruína. Mas outras 4 nos trouxeram a nossa salvação. Cristo, Maria, a cruz e José. Depois de Adão, Eva, o fruto da árvore e a serpente trazerem o pecado, aquilo que era santo, Deus resolve trazer santificação e salvação para a nossa vida, e isso vem por Cristo, o Filho de Deus, pela Virgem Maria, pela cruz de nosso Senhor, que é a nossa salvação, e por São José. Por isso é uma riqueza poder, dentro deste tempo quaresmal, não hoje, mas no dia 19, a igreja abrir um espaço para essa grande solenidade de São José. José, ele foi escolhido por Deus para substituí-lo na terra como pai de Jesus. Minha gente, percebam o fardo desta missão. Escolhido por Deus para substituí-lo na terra, para ser o pai adotivo de Jesus. E nós não podemos ter dúvidas de que Deus percebeu em São José uma pessoa certa para imprimir em Jesus uma boa educação, para imprimir em Jesus um caráter forte, para imprimir em Jesus os traços de um homem de Deus, os traços de um homem que traz uma fé forte, uma fé que não se abala com qualquer coisa, porque José era um homem de Deus. José era um homem conhecedor da Torá, José era um homem respeitado pelo seu povo, José era um homem seguidor da lei. E por isso Deus olha para ele e o dá esta missão, sim, mas também a nós, meus irmãos.
Deus olha para nós e quer também se valer de nós para que nós sejamos luz para os outros e para nós mesmos. Nós cantávamos uma música que fala de santidade. E a vontade do Senhor para nós é que nós sejamos santos. E nós temos uma grande oportunidade, podendo olhar para a vida de São José e ter nele sempre um exemplo, ter nele sempre uma fonte de inspiração, para que nós possamos forjar em nós essa fé forte, forjar em nós esse desejo de santidade, a partir dos passos que São José foi nos mostrando com a sua vida. José, que era um homem como eu e você, com uma missão de ser o pai adotivo do Filho de Deus, mas um homem como eu e você, que nos inspira a buscar uma vida honesta, que nos inspira a buscar uma vida justa, que nos inspira a buscar uma vida de trabalho árduo, uma vida que vai nos forjando também no dia a dia, naquilo que nós, ao ritmo da vida, vamos vivendo, e precisamos ter essa sensibilidade daquilo que vai acontecendo nos pormenores do nosso dia a dia, e essas coisas vão transformando, essas coisas vão nos purificando, essas coisas vão nos fazendo homens, mulheres, jovens, anciãos, de fé mais forte. Tudo isso olhando para o exemplo do simples José. Temos a oportunidade de olhar para São José e nele perceber os traços que podemos trazer para a nossa vida, as virtudes, os dons, aquilo que ele foi nos ensinando no silêncio, porque pouco São José falou, mas muito disse com as suas atitudes, com os seus gestos, muito disse com a sua vida. São José, ele não olhou para trás em momento algum. A fé de São José o levou a resistir às suas aflições e tribulações. Porque, meus irmãos, na vida teremos aflições. Na vida teremos aflições. Nós somos diariamente bombardeados com teologias de prosperidade, que não haverão problemas, que os problemas serão resolvidos com passes de mágica, que tudo muda de uma hora para outra. Não, a vida do cristão não é assim. Na vida tereis aflições, na vida tereis tribulações, e a vida do homem de Deus, São José, nos mostra que mesmo um homem escolhido por Deus para ser pai adotivo do seu filho, não foi roubado dele, o dever de viver as suas aflições e as suas tribulações. Quem aqui tem aflições, levanta o braço. Bastante gente, não é? Assim é a vida daqueles que se dispõem a viver no caminho de Deus. Quando nós observamos o Evangelho de São Mateus, que narra ali com uma riqueza maior de detalhes, toda a narrativa, não é? Da vida de São José, desde o anúncio do anjo à Virgem Maria, nós percebemos que ele suportou com paciência e resignação a pobreza, a perseguição, as tribulações, as perseguições, as aflições. Mas ele suportou. Daqui a pouquinho nós vamos passear ali por esse Evangelho de São Mateus, que
tão bem nos narra a história do silencioso São José. E é bonito perceber que em nenhum momento, São José fugiu dos enfrentamentos que a vida ia lhe impondo. Eles viam e ele ia ao encontro deles, com fé forte, com confiança naquele que o havia escolhido, mas não cedeu aos enfrentamentos que a vida ia impondo a ele. Meus irmãos, não há outro jeito, nós precisamos enfrentar aquilo que a vida vai colocando à nossa frente. Não adianta nós irmos para o caminho da doença, né? E nesse tempo que nós vivemos, somos tão assolados pelas doenças psicológicas, pelas doenças emocionais, que muitas vezes são frutos do nosso recuamento daquilo que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar, a vida está aí para ser vivida, e ao lado de Deus, nós precisamos ir em frente com as nossas lutas. Qual é a sua luta? Eu sei qual é a minha, e não é uma só não, são muitas. Talvez a sua luta seja lá o problema familiar que você vive, seja com o seu marido, seja com o seu filho. Talvez a sua luta seja um problema no seu trabalho que tem consumido você. Talvez a sua luta seja um relacionamento aí na sua faculdade. Enfim, nós estamos dentro de um organismo vivo. A vida não para, ela está sempre em movimento, e ela nos traz essa oportunidade de, como José, sabermos enfrentar com paciência, sabermos enfrentar com destreza, sabermos enfrentar com resignação, porque tudo passa pela vontade de Deus. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for pela vontade de Deus. Porque há um desígnio para a nossa vida. Assim como havia um desígnio na vida de José, de ser o pai adotivo e passar por tudo que ele passou, há um desígnio na minha vida, há um desígnio na sua vida, há um caminho que Deus preparou para você trilhar. E meus irmãos, todas as vezes que nós fugimos, todas as vezes que nós fugimos do desígnio de Deus para a nossa vida, pode ter certeza, uma tragédia se anuncia. Porque Ele traçou um caminho, porque Ele vai com o seu Espírito nos conduzindo pelo aquele caminho. Mas na nossa liberdade, nós podemos escolher nos desviar daquele caminho que Ele preparou para nós. Quando nós nos desviamos do caminho que Deus traçou para nós, do desígnio que Ele tem para a nossa vida, uma tragédia se anuncia. Uma tragédia se anuncia. Mas Ele também nos dá essa oportunidade de, mesmo quando nós nos desviamos do caminho, Ele nos dá a oportunidade de voltar. Talvez você tenha se desviado do caminho que Deus escolheu para a sua vida. E hoje Ele está te dizendo, há tempo para voltar. Há tempo de reduzir os impactos dessa tragédia que se anuncia na sua vida, porque você se desviou do desígnio que eu tinha para a sua vida.
E pelo desígnio, pelo caminho, existem as aflições, existem as tribulações. É preciso repetirmos muitas vezes isso, porque isso não é mérito de um ou de outro, não. Todos nós temos as nossas lutas interiores, todos nós temos. Mas São José vem para nos dizer, com a sua vida, que é possível trilharmos um caminho que não nos desvia da vontade de Deus, mesmo que tenhamos aflições, mesmo que tenhamos tribulações. No Evangelho de São Mateus, é um evangelho longo. Você pode ter aí na sua mão, você pode ter em casa, você pode anotar para depois ler com calma. Mas no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, a partir ali do versículo 18, começa essa narrativa do anúncio do anjo à Virgem Maria. Começa essa narrativa de José, um homem respeitado pelo seu povo, um homem seguidor da lei, um homem conhecedor da Torá, simplesmente ser surpreendido com aquela que seria a sua esposa grávida. O que se passou pela cabeça deste homem? Porque nós somos gente, nós somos pessoas humanas. Nós temos dentro de nós as nossas fragilidades, as nossas desconfianças, os nossos receios e tantas outras coisas que vão ali se misturando dentro da nossa humanidade e nós tomando conhecimento delas, precisando ir buscar santificação. O que José pensou quando se chega para ele e se diz: eu estou grávida? Mas como grávida? Nós ainda não casamos. Pensem a aflição dentro deste homem. Como é que ele deve ter pensado: meu Deus, como eu ficarei diante do meu povo com uma situação dessa? Que explicações dá diante de uma situação dessa? E a palavra diz que José sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, pensou em despedi-la em segredo. Mas depois que lhe veio esse pensamento, apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas receio de receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Perceba a gravidade da situação, porque naquele tempo uma traição era punida com apedrejamento, era punida com julgamentos severos, E de repente, em sonho, o anjo fala com José. E José, que já tinha um pensamento montado na sua cabeça, porque amava Maria, não queria expô-la à desgraça, mas pensou mesmo assim em despedi-la em segredo, que já tinha isso preparado na sua cabeça. E vamos aqui convir entre nós que não haveria nada de errado em José pensar isso, tendo em vista aquela situação que ele se encontrava. José, por ser um homem temente a Deus, tem a capacidade de escutar aquilo que o Senhor Deus fala através do anjo.
E não só de escutar, mas de levar à frente, de mudar a sua opinião, de vencer o seu orgulho e tudo aquilo que dentro de um homem pode ser gerado a partir de uma notícia dessa, e receber Maria como sua esposa. Meus irmãos, situações que nós vivemos e que nos parecem irreversíveis, nós não encontramos luz nelas. Nós só encontraremos se nós formos sensíveis espiritualmente à voz de Deus. E veja, aqui não estou falando que a gente tem que viver no mundo da lua, que se cair uma pena, foi Deus que desceu a pena, não é isso. É ser sensível àquilo que Deus vai falando para nós. Com José, através de um sonho pelo anjo. Com você, através de uma música, através de uma pregação, através de uma pessoa que você encontra e numa conversa, uma iluminação surge ali dela. Mas nós precisamos ser sensíveis e ter a coragem de mudar às vezes as nossas convicções, aquilo que na nossa cabeça já está montado. Talvez as nossas aflições, ou a sua aflição que agora nos assiste, tenha levado você a querer se suicidar. Talvez essa tenha sido a sentença que Deus deu, essa tenha sido a sentença que você deu para a sua aflição. Mas o Senhor está falando hoje contigo através desse instrumento miserável que sou eu. Está na hora de você retomar a sua vida. Está na hora de você seguir em frente. Está na hora de você levantar e seguir a sua vida. Porque você é uma pessoa que tem um desígnio, que tem um caminho a ser seguido. E não é tirando a sua própria vida, que você vai resolver as coisas, não é. É enfrentando como José, que a partir de hoje, José seja a fonte de inspiração para você. Você sabe que eu estou falando com você. E se você na sua liberdade, como José, quiser mudar o rumo da sua vida, essa é a hora de Deus para você. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar conosco. Na Canção Nova, há uns anos atrás, eu passei por uma situação muito atribulada. Muito grande, de proporções grandes. Então tudo aquilo que é grande traz aflições grandes, tribulações grandes. E chegou em um dado momento daquela situação que eu sentei para conversar com uma das pessoas que estava nos ajudando a conduzir ali e tentar mudar o rumo daquela catástrofe. E ele me deu me fez uma cobrança natural. Eu nunca me esqueço disso. Eu estava sentado na mesa, ele fez a cobrança e eu falei, olha, eu já fiz tudo que eu podia. Eu não vejo mais luz, eu já fiz tudo o que eu podia, eu cheguei no meu limite, eu não sei mais o que fazer. Ele parou, olhou para mim, nem ele sabia mais o que falar. E a conversa acabou ali. E era verdade. Passou ali mais um dia ou dois. Estava com um outro companheiro que também enfrentava aquela mesma situação comigo. E a gente sentado ali no hall de um prédio que nós temos aqui, desolados, como quem diz, nós não sabemos o que fazer para resolver isso. Não sabemos. E de repente, como que numa iluminação, esse meu companheiro, e essa empresa, e essa pessoa? Eu falei, não, você está louco, isso não tem condições. Mas
Então liga aí, liga para ele, vamos ver o que vai dar. Pegou o telefone, ligou. Do outro lado, o rapaz, não, eu estou entendendo essa situação sim. Ó, vamos marcar amanhã aqui em São Paulo, eu já estou marcando aqui com o meu diretor, estou marcando isso, aquilo. E eu estava do lado, vi o semblante dele mudando, eu falei, pô, deve ser alguma coisa boa, né? Porque estava difícil da gente conseguir, naquela situação, encontrar algo bom que a mudasse. E nós precisávamos encontrar. Quando ele acabou, ele desligou o telefone, ele falou, eu acho que a gente encontrou uma luz. Eu falei, meu irmão, só Deus poderia nos dar essa luz. E ali, nessas situações, nós vamos aprendendo que se nós não contarmos com o auxílio de Deus para aquilo que nós vivemos e que nós não encontramos mais luz para resolver, nós sucumbiremos àquelas situações. Ali, o homem não encontrava mais solução, e no improvável, Deus nos levou ao improvável. E nós tivemos a coragem de ir, porque poderíamos ter passado vergonha com aquela ligação. Mas naquele improvável, Deus nos deu a solução daquela situação. Dali, as coisas foram novamente empinando e começaram a ser construídas as mudanças que nós precisávamos. Para dizer, meus irmãos, dessa sensibilidade que nós precisamos ter, como José teve o tempo todo. Porque ele ouve o anjo, ele acolhe Maria naquela situação, nasce Jesus, a quem o anjo o pede para dar esse nome. E no nascimento de Jesus, lá vem novamente Deus, através do anjo. O rei Herodes, na narrativa aqui, né, que você pode ler com calma, ele fica sabendo do Salvador e ele quer, de alguma forma, eliminá-lo. E aí, novamente, o anjo vem a José e fala, saia de Belém e vá para o Egito. De Belém para o Egito deve ter mais de 500 quilômetros, né? Você que anda em peregrinação, é perto de Belém para o Egito? Não, é longe, né? E ele, quando vai em peregrinação, ele vai de ônibus, arrumam lá um avião, arrumam um carro, arrumam alguma coisa. José não tinha Uber, não tinha helicóptero, não tinha avião. Ele tinha um burrinho para colocar uma mulher que tinha acabado de ter tido um filho em cima e sair andando por mais de 500 quilômetros, porque ele novamente aceita ouvir a voz de Deus, que poderia parecer para ele uma loucura. Mas o que ele faz? No burrinho, Maria e José, e lá vai ele para o Egito. E ninguém disse aqui em lugar nenhum que lá no Egito tinha a casa da amiga de Maria, que tinha lá um hotel, que tinha lá alguém para recebê-lo, que nas paradas desses mais de 500 quilômetros haveriam ali situações que dariam suporte àquela família, porque não era só mais ele, era uma mulher que tinha acabado de ter um filho e um recém-nascido. Mas o que José faz? José segue novamente aquilo que o Senhor o disse para fazer. Quando nós aceitamos ouvir a voz de Deus, isso também nos traz consequências, quando ouvimos e quando não ouvimos. José sabia que ali haveria uma dificuldade grande, mas José não ficou estacionado. Se José vivesse nos dias de hoje, eu tenho certeza que ele cantaria: aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais, ao som da sua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar, a tempestade vai acalmar. Preste atenção nessa oração.
Aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Toda tempestade tem um fim. Mesmo que ela deixe rastros de destruição pelo caminho, uma hora a tempestade acalma, uma hora ela cessa. Se nós tivermos o dom da paciência como José teve, de resistir os momentos de tribulação e de aflição, nós veremos na nossa vida a glória de Deus. Nós veremos a nossa vida a glória de Deus, porque não existe tempestade que não cesse. Aumenta a minha fé. Peça, tenha coragem de pedir, porque tem hora que a nossa fé é fraca. Tem hora que nós não conseguimos enfrentar as situações que a vida vai nos impondo, mas nós precisamos ter forças de ir até aquele que tem um desígnio para a nossa vida, ir até aquele que tem um caminho para nós seguirmos e dizer: aumenta a minha fé em ti, Senhor, me ajuda, me ajuda. Porque eu sou fraco, reconheçamos as nossas limitações para que a força de Deus possa agir em nós, como agiu em José. Como agiu em José. E depois de percorrer tudo isso, depois de chegar no Egito e ficar lá por um longo tempo, porque o tempo que ele ficou no Egito foi o tempo da vida de Herodes. Portanto, não foi um tempo curto, porque Herodes morreu. Quando Herodes morre, novamente o anjo aparece para Jesus, para José, e diz: do Egito para Israel. Meus irmãos, eu vou tentando me colocar dentro da situação. Ele já sabia o que eram aqueles mais de 500 quilômetros, porque ele já tinha vindo. Ele sabia o que ele ia enfrentar voltando, ele já sabia o tamanho do problema. Na vinda ele não sabia, mas na volta ele já sabia. O que José faz? Burrinho, Maria, Jesus, sandália e pé na estrada. Não eram estradas pavimentadas, não eram estradas prontas para... Não, era terreno pedregoso, ondulado. E José retorna do Egito para Israel. Chegando em Israel, a palavra diz: José teve medo. José teve medo, porque ele sabia que soube que Arquelau, filho de Herodes, reinava. Ou seja, não mudou muita coisa, porque tal pai, tal filho, para o bem e para o mal. José teve medo. Veja, meus irmãos, essa trajetória que nós fizemos até aqui. Quanta riqueza, quanto encorajamento, quantas virtudes, quantos dons. Um homem que já sabia que era acompanhado por Deus, porque viver tudo aquilo que ele já tinha vivido até ali seria impossível para alguém que não tivesse a força de Deus, o cuidado de Deus ao seu lado. Não seria possível. Mas mesmo assim, com toda essa fé, com toda essa trajetória que ele sabia que podia contar com a ajuda de Deus, José teve medo. José não era um personagem de quadrinhos ou de filmes que é um imbatível. Não. José era um homem como eu e você. E quando eu digo um homem,
Ele é exemplo para as mulheres, ele é exemplo para os jovens, ele é exemplo para os anciãos, ele é exemplo para os adolescentes, porque aqui olhamos para a vida dele. Então ela se encaixa não só na vida de um homem, mas também na vida de uma mulher. José teve medo. E o medo, meus irmãos, é um sentimento que nos paralisa. O medo é uma forte artimanha do demônio. Quando ele consegue plantar o medo na nossa mente, nos nossos sentimentos, pode observar, você trava. Você trava, você não vai. José teve medo para dizer que mesmo numa tentação tão desgraçada como o medo, é possível resistir se nós estivermos ao lado de Deus. Porque o que acontece quando José tem medo? Depois de receber em sonho um aviso, retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Era um caminho menor, mas novamente, José põe os seus ouvidos naquela situação que ele tinha medo. Ele põe os seus ouvidos à sensibilidade de ouvir novamente um direcionamento que vem de Deus. José precisa ser um modelo para a nossa vida. José precisa ser um modelo para a nossa vida. Nós precisamos olhar para essa figura que tanto nos inspira, mesmo nas aflições, mesmo nas tribulações, mesmo nos momentos difíceis. José, ele é fonte de inspiração para nós. E nós não podemos nos afastar da vontade de Deus para a nossa vida. Nós não podemos. Se a tua fé está fraca, se você tem cedido ao pecado, se você tem cedido às tentações, se você tem se desviado do caminho de Deus, sempre é tempo de recomeçar, sempre é tempo de voltar, sempre é tempo de novamente você mudar o seu pensamento. Você viu lá no início, José que já tinha definido o que faria com Maria, muda o rumo daquilo que ele já tinha definido, porque ouviu ao Senhor. Não perca oportunidades de estar sensíveis àquilo que Deus fala a nós. Não perca essas oportunidades. Esteja sempre atento e perceba as iluminações, perceba os direcionamentos de Deus para minha, para a sua vida, naquilo que o nosso dia a dia, porque a nossa vida se dá no dia a dia. Perceba na simplicidade, perceba nas coisas práticas do dia a dia, para onde Deus está te levando. Não fique dando murro em ponto de faca o tempo todo. Não ceda a sua teimosia, ceda a sua teimosia. Tem hora que nós precisamos dar um passo para trás, vencer a nossa autossuficiência, para que assim o Senhor possa trabalhar em nós. Eu penso que o Salmo 1, ele nos mostra e nos encoraja a viver como José viveu. Escute só. Feliz quem não segue o conselho dos maus, não anda pelo caminho dos pecadores, nem toma parte nas reuniões dos zombadores, mas na lei do Senhor encontra sua alegria, e nela medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada à beira de um riacho, que dá fruto no devido tempo, suas folhas nunca murcham, e em
tudo quanto ele faz sempre tem êxito. Os maus, porém, não são assim. São como a palha carregada pelo vento. Por isso, não poderão enfrentar o julgamento. Os pecadores não têm vez na reunião dos justos, pois o Senhor protege a caminhada do justo, mas o caminho dos maus leva à desgraça. Meus irmãos, a árvore que é plantada na beira do rio, e por isso ela está sempre recebendo água, ela está sempre sendo irrigada, por isso não falta a ela força para crescer, para dar frutos. Assim como no Salmo, nós somos chamados a viver próximos de Deus, porque estando próximos dele, pela oração diária, pela adoração, pela Santa Missa, pela oração do Santo Terço, enfim, como nos for possível, mas estando sempre próximos de Deus, não tenhamos dúvida, em tudo o que nós fizermos, nós encontraremos êxito. Em tudo quanto nós fizermos, nós encontraremos êxito, mesmo que seja na tribulação, mesmo que seja na aflição, o Senhor nos dará a força de vencer. Quer vencer as suas aflições e tribulações, quer ser honrado por Deus, como São José o foi, então está aí. É só olharmos para São José e termos a certeza que, seguindo os caminhos que a vida dele nos aponta, nós seremos homens e mulheres que vencerão as suas batalhas. Se você deseja, se você quer, e se você estiver fraco na sua fé, tenha a coragem de dizer: aumenta a minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da sua voz, tudo vai calar, eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé e vai assumindo para a sua vida, vai assumindo para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Este desejo forte de ter como modelo o glorioso São José, vai assumindo para a sua vida hoje esta devoção a São José. Quando eu cheguei ali, o José João falava para mim: vou começar mais uma turma de consagração a São José. Vou te mandar o link. Meu irmão, devocionário de São José, vamos ler sobre São José, vamos ter a imagem de São José nas nossas casas, vamos ter a imagem de São José no nosso trabalho, vamos colocar São José em uma posição que nós possamos sempre nos lembrar dele, porque tal pai, tal filho, olhando para São José, nós também estaremos olhando para Jesus, porque São José é alguém que participou da história da salvação, porque São José é alguém que nos aponta um caminho de santidade. Que neste dia, que a partir deste dia, e que seja cravado no dia 19 de março, a sua consagração ao glorioso São José. Se você aceita, diga comigo: eu aceito.
Eu desejo. Eu desejo. Eu quero. Eu quero ter São José. ter São José Próximo de mim. próximo de mim. Próximo da minha vida. Próximo da minha vida. Sendo meu protetor. Sendo meu protetor. Sendo meu intercessor. Sendo meu intercessor. São José, São valei-nos. José, valei-nos. Valei-nos, São José. Aumenta Minha fé em ti não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz tudo vai calar. Eu só preciso esperar. A tempestade vai acalmar. Olhando para aquele que pode transformar a nossa vida como transformou a vida de São José. Não se engane, não se engane, porque aqueles que seguem o caminho do Senhor não serão abandonados. Ele luta conosco. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse desejo que foi plantado no seu coração de se aproximar do glorioso São José, para que ele lhe ajude a aumentar a sua fé. Amém.